Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Valdemiro Gomes e esta é mais uma videoaula que disponibilizamos. Nosso objetivo é contribuir para a sua aprendizagem no sentido de entender o mundo em que vivemos e arrebentar nas provas, seja da escola, dos concursos, vestibulares, processos seletivos e Enem, que fazem parte da nossa realidade. Bom dia. Pessoal, a gente vai começar. Primeiro vai ficar a indagação. Nós estávamos estudando globalização e por que de repente entrou meio ambiente na jogada, né? É porque hoje tudo é globalização, inclusive as questões ambientais. Então existem várias questões relacionadas ao meio ambiente que estão diretamente em discussão no mundo inteiro. Por isso, daí a questão global, certo? A gente vai fazer uma breve explanação, no final a gente abre para debate, tá? Para tirar alguma dúvida. E aí, nesse momento, vocês podem ligar o áudio de vocês. Então, assim, ó, na questão ambiental, nós temos dois tipos de impactos ambientais. Os impactos ambientais de ordem natural e os impactos ambientais que são provocados, que podem ser provocados pela humanidade, tá? Então, você tem de ordem natural e de ordem antrópica. Poluição das águas. A gente não há o menor risco de faltar água no planeta, como às vezes se alardeiam por aí. No entanto, água potável o percentual de água potável do planeta é baixo. Então, com a água potável, o maior problema é a poluição, principalmente nos espaços urbanos. Tá? Mas existe também a poluição provocada pela indústria, pela própria agricultura, o agronegócio, com os agrotóxicos, ok? Em relação aos aspectos globais, uma das principais discussões é a poluição atmosférica. Dentre o que se debate, as questões relacionadas ao aquecimento global. Então, assim, desde o surgimento dessa sociedade industrial, que a humanidade passou a jogar na atmosfera bilhões de toneladas de poluentes, isso 24 horas por dia, 365 dias por ano, é ininterrupto. E aí, para os defensores da existência do aquecimento global, a concentração desses gases na atmosfera estariam impedindo que parte da radiação, que parte do calor produzido aqui na superfície pudesse sair da atmosfera. Então, se o calor é produzido aqui na superfície e parte dele que antes se dissipava, ele agora ficou preso, então a consequência imediata, direta, é o aquecimento global. Você tem a alteração do efeito estufa e, consequentemente, a elevação média da temperatura no planeta, ou seja, traduzindo o aquecimento global. Dentre todas as questões ambientais, todos os impactos ambientais, o aquecimento global ele é polêmico. Tá? Então, cientistas renomados no mundo que não acreditam muito ou que não defendem
a existência do aquecimento global. Isso aqui não tem polêmica, é fato, existe, embora não seja de dimensão global, mas ocorre em várias regiões do planeta, são as chuvas ácidas. Um fenômeno, o processo é semelhante à questão do aquecimento global, assim, ou seja, a existência de gases na atmosfera que, ao entrar em contato com a água em suspensão, a água em estado de vapor, quando ela vai já precipitar, esses gases reagem com a água, tornando a água da chuva ácida. Então, você tem aí a existência de chuvas ácidas. Os principais vilões das chuvas ácidas são a queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. Mas o maior que mais contribui para a chuva ácida é a queima do carvão mineral. As áreas que mais se tem ocorrência de chuva ácida na Europa e principalmente no Nordeste dos Estados Unidos. Por quê? Essas regiões são regiões altamente industrializadas e que utilizam o carvão mineral como fonte de energia. Aí tem um detalhe, né? Nem sempre a chuva ácida ela ocorre nas regiões onde foram emitidos gases. Então, você tem a emissão desses gases, por exemplo, no sudeste do Brasil, com ocorrência de chuva ácida no Paraguai, no Uruguai, perdão. Ou seja, a centenas de quilômetros de distância da área onde os poluentes ocorreram. Um outro fenômeno bastante discutido, embora hoje não esteja tanto em voga, é a alteração ou o aumento do buraco da camada de ozônio, que principal causa são a liberação dos CF6, né? Clorofluorcarbonetos existentes em aerosóis, mas esse aqui é uma questão quase que não está em debate hoje, tá? Mas em uma eventual prova do IFPA ou mesmo lá no ensino médio, vocês vão precisar dessa bagagem, certo? Fenômeno natural. Existem vários. O que são fenômenos naturais? Que ocorrem provocado pela natureza sem a interferência humana. No entanto, as consequências elas se fazem sentir pela sociedade, lógico. Então, o fenômeno natural você tem El Niño e Lanínia. El Niño. O El Niño e o Lanínia, eles são fenômenos que ocorrem periodicamente, não se sabe ainda por quê, mas o El Niño varia de 2 a 5 anos, mais ou menos. Tá? E o que é o El Niño? Ocorre o aquecimento das águas aqui na costa do Pacífico, na costa da América do Sul, aqui no Pacífico, e esse aquecimento das águas do Pacífico ele vai alterar a dinâmica climática no mundo inteiro. Por exemplo, em relação ao Brasil, quando ocorre o El Niño, você vai ter uma maior intensificação das secas na região Nordeste, inclusive com estiagem no Nordeste, na Amazônia, e você passa a ter uma intensificação maior de chuva na região centro-sul do Brasil. O Lanínia é o contrário. Ao invés do aquecimento das águas do Pacífico, ela é o resfriamento. E aí, quando ocorre o Lanínia, ocorre o contrário do El Niño. Você passa a ter períodos mais chuvosos na região nordeste do Brasil, o que não é comum, e períodos de estiagem na região centro-sul do Brasil, que também não é comum. A inversão térmica, ela também é um fenômeno natural, não é provocado pelo homem,
No entanto, as consequências ela é para o homem. E o principal problema das consequências é a poluição, que é provocada pelo homem. Então, no contexto normal, você tem isso aqui, ó. A superfície, ela se aquece por conta da radiação solar. Então, você tem aqui uma camada de ar quente, uma camada de ar frio e uma camada de ar mais frio ainda, à medida que se sobe na atmosfera, né? Essa dinâmica normal, você tem aqui os ventos nessa direção, de baixo para cima, ou seja, ascendente. Então, nos grandes centros urbanos, mesmo que você tenha a existência de grandes quantidades de veículos, de indústria, que estão diretamente poluindo o meio ambiente, o espaço, mas essa poluição ela é dissipada por conta que os ventos se encarregam de levar essa poluição para cima. Mas quando chega o inverno, e aí o fenômeno da inversão térmica, ela não vai, por exemplo, atingir a região onde nós estamos. Estamos próximos da linha do Equador, consequentemente, nós não seríamos atingidos por frente fria. Só, no caso do Brasil, da região centro-sul, São Paulo é onde ocorre, por exemplo, o fenômeno da inversão térmica, onde se sente. O que acontece? No inverno, essa região ela é atingida por massas de ar fria. A massa de ar fria, o ar frio ele é pesado, então ele fica mais próximo da superfície. E o que acontece? Essa massa de ar fria, ela desloca a massa de ar quente para cima. Tá? Daí o termo inversão térmica. Então, onde era frio se tornou quente, onde era quente se tornou frio. Até aí é um fenômeno natural, não tem nada de anormal. Qual é o problema? Com essa mudança aqui, você tem uma alteração na direção dos ventos. Os ventos agora eles não são mais ascendentes, eles são horizontais. E isso impede a dispersão dos poluentes. Os poluentes não sendo dispersos vão ficar próximos da superfície e as pessoas vão respirar mais poluição. As principais consequências são para idosos, crianças e pessoas alérgicas. Um fenômeno de ordem antrópica, e aqui não é um impacto ambiental, é apenas um desconforto térmico, são as ilhas de calor. As ilhas de calor ela acontece nos grandes centros urbanos. O que são as ilhas de calor? Uma ilha é o quê? Uma área, se nós pensarmos na hidrografia, é uma área, um espaço rodeado por água. No caso aqui, ilha de calor é uma metáfora. É um espaço cuja temperatura vai ser maior. Olha só aqui, ó, que eu tenho campo com a temperatura menor. À medida que eu me dirijo à cidade, no caso da grande centro urbano, a temperatura sobe. Por quê? Porque aqui eu tenho uma série de objetos, um conjunto de objetos geográficos, prédios, asfaltos, calçadas, indústrias, cimento, tudo, que absorvem mais radiação solar, consequentemente, se absorve mais radiação solar, vai produzir mais calor. Então, você tem uma área com a sensação térmica maior do que o seu entorno. Numa eventual prova que vocês forem fazer, ele pode aparecer nesse tipo de gráfico assim, ou pode aparecer dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma área urbana densamente construída e o entorno e a temperatura é menor. Então, eu tenho 24 graus, por exemplo, eu tenho no entorno de 17. Isso aqui é típico, por exemplo, da Grande São Paulo.
À medida que você se afasta do centro, você passa a ter uma temperatura menor do que no centro de calor. O fator climático ele é denominado de albedo, tá? Que é o índice que mede a absorção da radiação solar pelos objetos. No caso da Amazônia, nós temos uma grande discussão que são desmatamento e queimada, né? Embora seja uma discussão da Amazônia em relação a uma discussão global, no mundo inteiro de debate da Amazônia, mas aí são por outras razões, não é a questão puramente ambiental, o desmatamento e as queimadas elas vão interferir no clima, sim, mas no microclima local, no clima da região, não de ordem global. Tá? Então, a questão que a Amazônia se torna, digamos assim, de grande importância para as grandes corporações internacionais está relacionada à preocupação deles, digamos assim, não é a questão ambiental, e sim a biodiversidade da qual eles precisam para desenvolver seus produtos, patentear seus produtos e, consequentemente, ganhar dinheiro em cima. Então, a biodiversidade ela é necessária que seja mantida, mas se ela não for, se o conhecimento não for apropriado por nós, pelos amazônicos, não vai fazer diferença nenhuma para a região, tá? Embora a gente tenha consciência de que há a necessidade da preservação da floresta em pé. Mas, entenda-se, a preocupação do mundo não é questão ambiental, embora possa, digamos assim, passe a parecer que seja. Tá? E a partir de quando a sociedade passou a discutir as questões ambientais? Somente a partir da década de 70 é que ocorreu a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, conferência essa organizada pela ONU, foi em Estocolmo, em 1972. Depois dessa conferência, várias outras já aconteceram, duas no Rio de Janeiro, África do Sul, Japão, Paris. Então, várias conferências, encontros de líderes mundiais, de governos, de ONGs, de sindicatos, de ambientalistas, de ecologistas, para debater o meio ambiente, ou discutir as questões ambientais e aquilo que pode ser ou não posto em prática. Da Conferência de Estocolmo, em 72, ela foi importante por ter sido a primeira, mas dela não se saiu muita coisa. Apenas surgiram duas propostas totalmente antagônicas. Uma interessava aos países industrializados da Europa e os Estados Unidos, a outra interessava aos países subdesenvolvidos. Por serem antagônicas, elas não foram colocadas em prática. Então, qual a contribuição, o que a Conferência de Estocolmo trouxe que contribuiu para o debate? Foi a partir da Conferência de Estocolmo que se passou a discutir a questão do desenvolvimento sustentável, foi a partir da Conferência de Estocolmo que a sociedade passou, por exemplo, a introduzir a questão, a educação ambiental também nas escolas. Tá? A principal conferência, ela ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro, que é a ECO 92, tá? Ou Rio 92. Da Conferência Rio 92, sim, aí nós já tivemos várias contribuições, várias discussões que posteriormente passou, inclusive, a se tornar real, que a gente conhece hoje, como, por exemplo, as unidades de conservação, a Floresta Nacional, reserva extrativista. Então, todas essas ações que existem hoje, de fato, elas foram debatidas e postas em práticas a partir da Rio 92.
Da Rio 92 também surgiu o acordo de uma nova conferência específica, no caso aqui, ó, do Japão, de onde saiu a assinatura do protocolo de Kyoto, cujo objetivo era a redução da emissão dos gases que contribuem para o efeito estufa. Tá? Então, associe protocolo de Kyoto com redução da emissão dos gases do efeito estufa. Certo? Aqui só fica um alerta para a gente não termos o direito de sermos alienados, pelo contrário. Os países que mais poluem, como por exemplo os Estados Unidos, eles participam das conferências, dizem o que tem que ser feito, mas eles não assinam os acordos, eles não ratificam. Tá? Então, coloquem isso aí como um entendimento de vocês. Né? Existe uma questão muito mais geopolítica em relação ao meio ambiente do que prática para aqueles países que realmente são os maiores poluidores. E, como a gente discutiu a semana passada, por conta da questão do consumismo e dos produtos serem hoje descartáveis, o que você tem também hoje é a produção de uma grande quantidade de lixo, seja lixo doméstico ou mesmo lixo eletrônico. E esses lixos eletrônicos, os países desenvolvidos do primeiro mundo, como se diz aqui, eles enviam a título de reciclagem para os países subdesenvolvidos, ou seja, os países subdesenvolvidos, principalmente na África, acaba sendo um lixão a céu aberto dos produtos descartados, já que não servem mais dos países desenvolvidos. Certo? Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se você achou que contribuiu, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os seus comentários, inscreva-se no canal e obrigado pela atenção.